Oi, povo, tudo bem? O assunto de hoje é o uso da ivermectina para tratamento ou prevenção de Covid-19. Da mesma forma que outros fármacos surgiram como salvadores do mundo, a ivermectina agora é a bola da vez, depois que um estudo in vitro publicado em junho indicou um resultado maravilhoso de redução da carga viral no plasma e em células. E quem sou eu na fila do pão, né? Prazer, meu nome é Larissa, eu sou química industrial e doutora em inovação farmacêutica com ênfase em toxicologia in vitro. Então, vamos voltar ao assunto. Como foi que surgiu a ideia de que a ivermectina pudesse ser uma candidata ao tratamento do Covid? Bom, a ivermectina é um agente antiparasitário que age sobre um grande grupo de parasitas e é usado tanto na medicina veterinária quanto na humana. Além dessa atividade biológica, observou-se também que ela inibe a replicação de RNA viral de alguns vírus. Alguns, que fique claro. E apesar de ter boas indicações para isso, já houve cancelamento de estudo clínico na fase 3, que é a última fase antes do produto ir para o mercado, porque esse fármaco se mostrou ineficaz para a dengue. Em função dessa atividade inibitória da replicação de RNAs virais de cadeia simples e considerando que o RNA do Covid-19 apresenta esse tipo de cadeia, um grupo de pesquisa australiano investigou qual seria a interferência da ivermectina frente à replicação viral do SARS-CoV-2 em testes in vitro. Antes de continuar a descrição do teste e os resultados obtidos, é preciso explicar o que são esses testes in vitro e as suas limitações. De forma bem simples, o teste in vitro que eles utilizaram é o de cultivo celular. Nele, células isoladas que apresentam características importantes envolvidas na doença em investigação devem ser utilizadas, né? Porque se eu quero investigar a atividade de um fármaco, por exemplo, para doenças cardíacas, não faz sentido testar o composto em melanócitos, que é uma célula da pele que produz melanina. Eu vou testar isso nos diferentes tipos celulares encontrados no coração. Então, dependendo do objetivo e do estágio do estudo, vários tipos celulares são usados, isoladamente ou em co-cultivo, porque é preciso lembrar que nós, pessoas, não nos reduzimos a um tipo celular. Nós somos um amontoado de muitos tipos celulares com formas diferentes e funções diferentes. Além disso, um estudo com células cultivadas em monocamada é apenas o início da investigação da atividade biológica de uma substância. Você sabe por quê? Não? Então eu te conto. Imagina que nesse tipo de cultivo, as células formam uma única camada celular e se posicionam uma do ladinho da outra. Nesse tipo de cultura, nós temos o viés de não haver a tridimensionalidade natural dos tecidos e órgãos do nosso corpo. Tudo que nós temos é uma única camada celular em que as células não estão similarmente expostas a uma substância, assim como estaria se houvesse outras camadas celulares acima dela. O que seria um cultivo celular em 3D, que geralmente é feito após os resultados encontrados numa cultura em monocamada. É um processo, né? Além disso, os estudos em células, tal como proposto no estudo australiano, não conseguem avaliar as implicações em diferentes tipos celulares simultaneamente e, por isso, não contempla a diversidade de efeitos sistêmicos que um fármaco pode desencadear no organismo, nem mesmo os efeitos dos metabólitos, que são os produtos originados da metabolização deste fármaco. Também não dá para avaliar a farmacocinética do medicamento, ou seja, os efeitos da sua absorção, da sua ação, da sua transformação até ser eliminado pelo corpo. E aí você pode dizer: ah, Larissa, mas o medicamento é seguro, isso já está bem delineado, ele é vendido sem receita na farmácia. Muita calma nessa hora. Medicamento nenhum é altamente seguro. Cada indivíduo tem quadros clínicos diferentes e interações medicamentosas são uma realidade e resultam em intoxicação. Então, estudos in vitro, Larissa, não servem para nada. Servem sim e servem muito. Esse tipo de teste fornece indícios da atividade biológica de um provável fármaco num determinado tipo celular e norteia as primeiras doses que serão testadas nos animais. Os estudos in vitro são só o primeiro passo. Você sabia que de cada 8.000 substâncias, mais ou menos, testadas in vitro, apenas uma vira medicamento de fato? E a etapa in vitro otimiza bastante essa pesquisa. Vamos voltar então à questão da ivermectina. Os apoiadores dessa teoria usam os dados in vitro de um estudo australiano e a observação de que países africanos que usam este medicamento para tratamento de parasitoses muito comuns por lá não tiveram o mesmo avanço da contaminação como em outros países.
Assim, alguns supuseram que seria devido ao uso dessa medicação e da sua atividade antiviral. Entretanto, os dados in vitro apresentados até hoje não fornecem qualquer embasamento para extrapolar um tratamento para humanos. Fazendo isso, estamos pulando muitas etapas de segurança para uma provável posologia para essa doença, né? No estudo, o valor encontrado como IC50, ou seja, o valor que inibe a concentração de 50% do vírus nas células in vitro, foi 9 vezes maior do que a concentração máxima no plasma e cerca de 21 vezes maior do que a concentração encontrada no tecido pulmonar. Após 3 dias em que os pacientes receberam uma dose 3 vezes maior do que a dose usual recomendada. Então, imagina que essa IC50 está aqui e que ela é 9 vezes mais alta que a concentração do plasma, que está aqui, e 21 vezes maior que a do tecido pulmonar, que está aqui. Sendo que a dose para alcançar essas concentrações máximas do plasma e pulmão é 3 vezes maior do que a recomendada. E essa dose 3 vezes maior não chega nem perto desse IC50. Estes resultados foram dados obtidos por meio de uma simulação feita por um grupo de pesquisadores australianos também. Você pode se questionar se resultados simulados são adequados. Sim, desde que usem modelos válidos, né? Outros pesquisadores também fizeram simulações e outros ainda questionaram que, apesar do resultado aparentemente promissor do primeiro estudo australiano, as concentrações efetivas dependem praticamente de uma overdose de ivermectina. Este é só um exemplo de como resultados in vitro devem ser cuidadosamente analisados antes de serem extrapolados. Então, meu povo, não há, até o momento, nenhum estudo que forneça resultados consistentes para que ela seja indicada no tratamento ou prevenção da Covid. Ai, Larissa, mas o médico fulano de tal que deu entrevista para não sei quem indicou e deu até posologia. Pois é, indicou baseado em nada e sem comprovação nenhuma. Indicou usando informações inadequadamente pelo achismo de que está funcionando ou ainda para atender aos apelos da população que está sensibilizada, né? Bom, pessoal, eu acho que é completamente compreensível que os profissionais de saúde estejam exaustos e ansiosos por algo que os ajude a tratar e salvar as pessoas. Mas é justamente por isso que não se pode perder tempo com estudos clínicos mal planejados, com indicações de automedicação para a população, abrindo precedentes para comportamentos que são tradicionalmente reprovados pela própria classe médica. A ciência trabalha com o racional do método científico, ou seja, um pensamento cadenciado num fluxo bem estabelecido. Primeiro, tem-se um questionamento. Por exemplo, a ivermectina seria uma opção de tratamento para a Covid? Daí elabora-se uma hipótese. A ivermectina apresenta alguma atividade antiviral contra vírus de RNA de cadeia simples, tal qual o RNA do SARS-CoV-2. Assim, é possível que a ivermectina seja um agente inibidor deste vírus. Pronto. Depois de estabelecido o problema e hipótese, são feitos experimentos que comprovam ou não a hipótese. E a depender do resultado, tem-se, portanto, uma conclusão favorável ou não. Percebe que aqui temos um problema e a partir dele investiga-se uma possível solução. E aí quem indica ou toma essas medicações precipitadamente tem uma solução sem nem ter hipótese. Hoje, 7 de julho de 2020, o site da Clinical Trials, que é uma página em que nós podemos acessar os estudos clínicos cadastrados mundialmente, tem 31 estudos clínicos destinados a investigar a eficácia da ivermectina contra o SARS-CoV-2. Mas não há nada ainda que ponha à mesa algum benefício da dosagem usual e comprovadamente segura para tratar ou prevenir essa doença. Pesquisadores de diversas áreas, empresas farmacêuticas, profissionais da saúde estão trabalhando muito. E isso é perceptível pela infinidade de notas científicas que são publicadas diariamente. O bom disso, gente, é que apesar de parecer que não estamos saindo do lugar, muito dessa doença já foi desvendado. E o ruim é que a gente ainda não sabe quanto que falta. E nunca antes pesquisadores, profissionais de saúde, revistas científicas, jornalistas se uniram dessa forma em prol de um problema. As revistas científicas, que geralmente são restritas a pesquisadores, abriram seus acessos para que todos possam acompanhar e analisar os dados de SARS-CoV-2 que são gerados diariamente.
O problema disso é que um leigo pode interpretar uma informação segundo um entendimento raso e imediatista, sem entender os pormenores envolvidos nos experimentos científicos e pressupor que 1 ou 2 estudos são suficientes para uma tomada de decisão. Não, minha gente. A constatação de que um medicamento tem esse ou aquele efeito depende de vários resultados, de vários estudos, que vão abraçar diversos aspectos necessários para garantir a sua segurança e, claro, a eficácia do medicamento. Você é um serzinho complexo por dentro e por fora. E em relação à comparação dos números de casos entre os países africanos e outros países, não se pode comparar resultados baseados somente no consumo de ivermectina, né, minha gente? É como dizer que o Japão tem menos casos porque consome mais peixe. Fatores sociais, econômicos e culturais são influenciadores poderosos nesses números, inclusive a existência de negacionistas e de indisciplinados quanto às práticas que efetivamente diminuem a disseminação do vírus. Busque a veracidade das informações. Mesmo que seja um profissional da saúde falando, eles também erram, eles estão sobrecarregados, exaustos e ansiosos por uma solução. Sim, cientistas também erram, mas tem milhares de outros que caem em cima e o fazem repensar os métodos usados e os resultados obtidos. E isso é feito publicamente, como um grande puxão de orelha. Tá? Dê o benefício da dúvida para aquela informação que você sabe que tem um grupo grande falando contra. Tente ser imparcial e, acima de tudo, seja autorresponsável. Eu vou deixar na legenda os links dos últimos artigos publicados a respeito, inclusive o estudo australiano usado como justificativa para o uso inadequado do medicamento. Beijos, foi lindo, fiquem bem.